fato de que Black Ops 7 não está no seu melhor momento. Seja pelo modo campanha, porque retornou David Mason, Menendez, que são personagens que apareceram só no BO2 e agora retornaram no Black Ops 7 para ser um retcon, aparentemente. Eu não sei o que eles vão fazer no modo campanha. E fora que vai ser futurista, então isso aí já deixa muita gente pé da vida. Segundo, era para ser antes uma cacetada de skins. Só que pelo que eu vi, uma coisa que a Activision não vai mais fazer. Que bom. Então você não vai chegar no BO7 e não vai ter skin do Mickey Mouse, não vai ter skin do Pateta, do Pato Donald, de cantores. Não. Vai ser do jeito que era antes. Vai ser fuzileiro naval, com a sua arminha nova lá, exclusiva do BO7 e metralhando. Pronto. Vai ser assim. Só que essas coisas eu tô um pouco me lixando. O foco mesmo, meus amigos, é os zombies. Os zombies, que aí sim já é uma parada que eu acho mais interessante. Porque os zombies eu acompanhava fazia muito tempo. Os zombies. Só que desde o Black Ops 4 que eu nunca mais andei acompanhando. Pelos claros motivos. Os principais personagens da história do Ether, eles já foram. Pelo menos por um bom tempo. E aí, primeiro havia retornado o Richtofen, ou Richthofen, sei lá como vocês queiram falar. Beleza, a gente sabia que o Richthofen era o Ed que havia aparecido em Origins, enfim, o Ed que basicamente, para quem não sabe, é uma versão criança do Richthofen, uma outra versão dele, alternativa, porque o Code Zombies ele mexe muito com essa coisa de linha do tempo, e o Ed justamente é esse personagem. Mas beleza, tranquilo. Eram com novos personagens. Obviamente que a história e os personagens novos que estavam sendo introduzidos nem fede nem cheira, sabe? Existe uma história, esses personagens, mas não é a mesma coisa de você ter, de fato, os antigos personagens. E hoje em dia, eu não acompanho tanto os zombies, porque os zombies pra mim se tornam uma coisa que ele não é. Os zombies, ele ainda continua divertido. Os zombies é difícil de perder essa característica, mas os zombies perdeu muito de sua essência. Então, aquela coisa dos zombies ser uma coisa básica e do fato de ao mesmo tempo ser desafiador, porque basicamente você era jogando em um mapa e o game falava, se vira aí, se vira, eu vou te ajudar com uma coisa ou outra, mas você que se ajude aí. Você e a sua cabeça inteligente aí. Eu comecei a jogar no BO1, BO2, porra, eu ficava perdidaço. E quando eu jogava na 5, nossa, na 5 então era pior ainda. Porque na 5 eu não sabia que tinha um cientista que roubava tua arma, e o mapa se passando no Pentágono. Enfim, pra quem jogou, essa sensação de você iniciar os zombies pela primeira vez é muito única e é muito épico. Quem viveu sabe do que eu tô falando. A questão do BO7, os personagens antigos que a gente acompanhava desde o World at War, eles vão retornar. Personagens esses então, o Richthofen, o Nikolai, o Takeo e o Dempsey, os 4 personagens principais. Eles não haviam aparecido desde o Black Ops 4. E aí, eles acabaram retornando na cutscene final do BO6, do último mapa de zombies. Que, de novo, os zombies eu tô cagando e andando para essa nova era dos zombies. Mas, quando eu vi os personagens aparecendo novamente, ali para mim foi interessante. Porque eu pensei, cara, ou eles estão fazendo isso porque eles querem aos poucos retornar ao que era os homens de antigamente, ou pelo menos uma parte dele, ou os caras estão desesperados. Eu gosto de acreditar de que realmente os caras estão desesperados. Eles já retornaram então com muitos personagens antigos. Eles viram também que a movimentação do COD hoje em dia, no geral, já não está mais a mesma coisa de quando era antigamente. Quem viveu na época do BO2, até a época de BO3, cada COD que lançava era motivo de hype. Você tinha Modern Warfare, BO1, Modern Warfare 2, BO2, Modern Warfare 3. Aí depois foi começando a desalinhar por conta dos games futuristas antes do Ghosts. Porque o Ghost também foi outro que... puta que pariu. Esse foi doído. Eu também não jogo todos os CODs, não é isso. Mas a gente vê. A gente vê quando que a coisa tá boa e quando não tá. Daí eu peguei na época do Advanced Warfare, só que não foi tão bom também. E aí depois eu peguei o BO3. O BO3, sim. O BO3 foi um COD muito marcante, foi muito épico. Principalmente os zombies dispensa os comentários. Eu tenho muita vontade de comprar um PC, ou até mesmo um notebook game, não sei como que vai ser daqui pra frente. E eu quero tacar mod, porque depois que eles lançaram Custom Zombies, porra!
aí a minha vontade de jogar os zombies é muito maior. E fora que assim, eu sou um viciado do caramba dos zombies. Então eu tenho vontade de pegar round alto. Eu sou do tipo que eu jogo no mapa, dependendo do mapa que for, eu levo 5 horas ou mais só pra querer pegar round 100. Isso não vai acrescentar em nada. Nem nada mesmo, mas é um gosto pessoal meu. Enfim, isso aí é uma coisa mais pra quem é doentão mesmo que nem eu. Agora falando sobre o BO7, que o tema aqui tá fugindo um pouco. O BO7 já não tá nessa forma boa. Uma das coisas, então, que trouxe justamente um pouquinho de hype foi os zombies. Só que, cara, vocês acham que isso vai trazer hype suficiente para fazer com que o BO7 seja bom? Ou eles estão desesperados mesmo? Porque, que nem eu falei antes, eu acho que eles estão mais desesperados para tentarem movimentar mais hype pro BO7. Só que, cara, existem dois problemas nesse caso. O primeiro deles é em relação ao Battlefield 6. Chegou no ponto, e assim, eu até falei isso no vídeo de ontem que eu fiz sobre o The Elder Scrolls 6. A gente chegou no ponto do COD que tá tão tenebroso assim, de ser sempre a mesma coisa, com aquele movimento avançado. O COD ele deixou de ser uma coisa básica, casual, e ele se tornou muito arcade. E essa coisa de ser um COD muito arcade, ela não me agrada. Até se você comparar hoje em dia as gameplays dos multiplayers, tá? O Warzone eu não conto nesse caso porque o Warzone ele é caótico sim. Agora, se pegar os multiplayer de antigamente, comparado com os novos, cara, é muito diferente. É muito mais caótico os códigos atuais. E o BO6, ele inovou mais ainda essa coisa de ser mais caótico por conta do Omni Movement. É uma coisa que, inclusive, eles vão manter no BO7 e vai ter o Wall Jump. É isso? Acho que é o Wall Jump. Enfim. E, cara, é bizarro como que, nesse sentido, o COD ele decaiu bastante. Que beleza, tem lá a nova engine, existe o novo padrão de gameplay dos CODs, mas, sei lá, parece que perdeu a identidade em partes. Então, pra mim, foi ficando uma coisa mais ridícula do COD. Parecia que era mais do mesmo. No fim das contas, uma coisa ou outra mudava. Mas, no geral, tá a mesma merda. E tá ficando chato, tá ficando chato. E os zombies, que era uma das poucas coisas que realmente prestavam, na minha opinião, foi ficando banal. Não ficou ruim, mas ficou diferente. Não era mais os zombies, não era mais eu entrar em um mapa que não tinha lá, não tinha minimapa, não tinha HUD, não tinha... Cara, era só literalmente a pistola, a mão do personagem, tinha lá uma coisa ou outra dos zombies de antes e pronto, era isso. Era simples, mas muito eficiente. E hoje em dia não tem isso. Inclusive, pelo que parece, os zombies do BO7 ele vai seguir nos mesmos moldes do BO6. Então, assim, para quem acha que talvez os zombies ele vai aos poucos voltar a ser o que era, eu acho bem difícil. E, sinceramente, eu acho que eles vão realmente manter assim. Muito por conta de que os zombies de hoje em dia, ele já está enraizado para um novo público. Então, o público mais raiz, mais das antigas, eles não vão ter mais aquela experiência da época deles de volta. Não vai ser mais aquela sensação de eu entrar pela primeira vez aqui no The Totem da vida, saber de porra nenhuma e ter lá, literalmente, a pistola, os pontos, o número do round e o perk. Só, acabou. Eu acho que mesmo trazendo os personagens de volta, tem a questão da história. E assim, a história, ela tá naquelas. Não tô acompanhando muito a história, para ser bem sincero com vocês. Eu vi que a história, ela também gira muito em torno de rádios que você acaba adquirindo durante o BO6. Isso é uma coisa que se tinha também no Cold War. Só que, cara, eu nunca gostei dessa coisa. Eu sempre gostei mais de cutscenes, porque realmente você se sente mais conectado de alguma forma, e não só das cutscenes, mas também quando você tinha de fato os personagens exclusivos dos zombies, porque hoje em dia também tem isso. Você tem os personagens dos zombies, só que se você quiser, pode muito bem pegar, sei lá, o Terminator, do Schwarzenegger, você pode pegar o próprio Mickey Mouse, não tem Mickey Mouse, mas vai que um dia tenha. Então perdeu essa identidade no geral. E a ideia deles trazerem de volta os mesmos personagens originais das antigas, isso pode, assim, acrescentar. Vai acrescentar demais, sim, mas se o cara quiser, ele pode ir lá usar a skin, que ele gastou 2.000 COD Points, e beleza.
Tá tudo certo. Agora, uma coisa me intriga. Beleza, os 4 personagens originais, eles vão voltar. Mas e o Takeo? Porque pra quem não sabe, o dublador do Takeo, o Tom Kane, ele teve um AVC há uns 3, 4 anos atrás. E antes disso, ele nunca mais conseguiu falar. Ou seja, ele se aposentou. Eu acho que ele não fala mais hoje em dia. E aí eu penso, cara, quem que eles vão chamar então para substituir o Tom Kane? Porque assim, todos os 3 originais, eles provavelmente vão retornar. Lembrando que eu tô falando da dublagem americana, a dublagem original dos games. Então eu penso, tá, eles vão trazer então o Nolan North, que é o Richthofen, Steve Blum, Dempsey, o Fred Tatasciore, que é o Nikolai, mas o Tom Kane não vai fazer parte. E assim, ele é um cara que ele fazia parte desde 2009, 2008, eu acho que era 2009, quando lançou Shinonuma no World at War. A questão é que muito provavelmente ele vai ser substituído mesmo. Uma pena, porque eu jogo bastante os zombies e tendo o áudio americano. Adoro a dublagem BR, mas o áudio americano, meu, não tem como. Os caras são originais. Os caras, eles tinham tanto amor realmente nos zombies que existe até músicas natalinas dos personagens zombies que eles se dedicaram a cantar. Para vocês terem ideia do nível. A Treyarch na época não permitiu que eles soltassem. Então tem no YouTube hoje em dia. Eu acho que até tem no Spotify, eu não lembro. Mas eu lembro que no YouTube tem os vídeos. Eu acho que não vai ser tão inovador assim, de fato. Mesmo trazendo os personagens em si, eles vão ser versões alternativas dos que já conhecemos. Ou seja, eles não vão ser nem os últimos e nem os primos. Vamos ver no que vai dar. Eu não sei qual vai ser a história em questão. Eu não acho que eles vão conseguir sustentar o suficiente o hype. Óbvio que os personagens em si, eles acabam gerando muito mais hype. Mesmo porque também tem a questão do mapa, que vai ser inspirado na Transit do BO2. Então assim, eles têm de tudo para fazer com que realmente BO7, pelo menos nos zombies, seja o mais relevante. Mas assim, eu acho bem difícil, mesmo porque os 2 últimos zombies que tivemos, quer dizer, tirando o Vanguard não é zombies, aquilo ali é qualquer coisa menos os zombies. Mas falando do Cold War e do BO6 zombies, eles foram zombies bons, mas fracos. Acaba ficando uma mistura de zombies com Spec Ops, basicamente. É a impressão que eu tenho. E assim, no fim das contas, o que basta a gente fazer é esperar para ver no que vai ser de fato o BO7. Mesmo porque também, pelo menos a única coisa boa que eu tô achando nessas últimas coisas dos zombies é que eles estão lançando mapas de graça. Isso pra mim é espetacular. Mapas de graça realmente, eles acrescentam demais a experiência dos zombies. E ao mesmo tempo também, mesmo que eu tenha falado do Omni Movement, eu acho muito legal que também a movimentação dos zombies ela tá bem mais frenética. Pelo que parece, eles vão tirar a corrida tática. Então parece que a corrida tática não vai estar mais disponível para estes zombies. Mas de resto, vamos ver realmente no que vai dar. Eu tô curioso para ver as referências dessa possível Transit 2.0, a interação dos personagens. Quem vai substituir então o dublador original do Takeo? Essas coisas eu quero ver, de fato. E o mais importante, eu quero que os zombies tenham qualidade dessa vez. Tanto em qualidade de gameplay como de história. Porque são 2 coisas que ultimamente eles acabam pecando muito. Acaba não tendo essa experiência que de fato era para ser que nem dos originais e hoje não tem. Ao meu ver, é claro. Mas enfim, me digam você aí o que você achou desse vídeo. Você quer acrescentar alguma coisa? Comenta nos comentários aí pra gente ficar interagindo cada vez mais. E de repente chegamos a novas conclusões também. Se inscreva no canal, ative o sininho e o like também ajuda bastante, viu? Todas essas coisas para você que queira fazer isso vai me ajudar demais no canal, tá certo? Obrigado mais uma vez por mais um vídeo e a gente se vê até, sei lá, bom, a gente vê no próximo vídeo ou nos próximos 2 dias. Enfim, em algum momento a gente vai retornar, fechou? Fique com Deus e até a próxima.